Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bianca, eu sou estudante de Ciências da Natureza e com habilitação em Biologia e sou professora de Ciências e Biologia em uma escola particular aqui do bairro, aqui perto. Fui convidada para fazer esse vídeo porque eu também faço alguns terrários para vender. Eu sempre gostei muito de plantar, até mesmo pela minha área de formação. Eu gosto muito de onde a gente mora, né, do Sete Praias, então eu sempre fui cercada de plantas e a mão na terra realmente. Então eu comecei a fazer há alguns anos terrários para vender, até como hobby. Na verdade, comecei como hobby e depois comecei a vender esses terrários. E fui convidada a fazer esse vídeo para mostrar para vocês um pouco desse passo a passo de como eu faço os terrários. Então, a minha ideia é mostrar que existem formas sustentáveis, formas que a gente não agrida tanto o ambiente e que fiquem coisas bem legais, né? Ficam resultados muito bons. Então, vou mostrar para vocês algumas formas sustentáveis da gente fazer vasos de decoração para nossa casa. Então, vou mostrar para vocês os materiais que a gente vai usar para fazer esse vídeo. Espero que vocês gostem. Essa é a minha mesa de trabalho que eu vou apresentar para vocês. Então, aqui eu tenho terra. Essa terra, ela tá misturada com areia e pedra de rio, porque assim ela fica uma terra bem permeável, então a água ela vai passar com muita facilidade, a gente consegue plantar diferentes tipos de coisas nessa terra, e ela já é uma terra adubada, então ela vem pronta, a gente só mistura a terra ou areia e a pedra de rio. Eu tenho também os potinhos que eu vou usar, então esse pote, ele era de café, um café solúvel. Esse potinho aqui era de colocar algodão, né, coisa de banheiro, só que a tampa quebrou, a gente vai reutilizar ele para fazer um vaso bem bonito. E esse pote aqui, um pote de geleia, de coisas também, de alguma coisa que veio, geleia. Ele é um pote com tampa, esses dois. A gente vai fazer um terrário fechado e nesse daqui a gente faz um terrário aberto. Tem algumas mudas de suculenta, então esse daqui é um cacto castelo de princesa, orelha de Shrek. Ele parece realmente uma orelhinha de Shrek. E esse daqui, eu não lembro o nome, mas é uma suculenta também, nativa da Ásia. Uma suculenta bem bonita, ela naturalmente é preta, ela tá um pouquinho verde, mas quando ela pega bastante sol, ela fica preta. Bom, tenho pedra de rio, essa pedra a gente compra junto com uma terra, ela é muito importante quando a gente faz terrário, porque ela dá essa permeabilidade ao solo, né? Então, é uma pedra que ela é triturada bem pequenininha, tanto que vocês podem ver que tem bastante farelo aqui nesse pouquinho de pedra, mas ela dá um resultado sensacional para o nosso vaso. Tem o cascalho, esse cascalho ele pode ser utilizado para decoração, então dá para colocar em cima da terra, fica bem bonito. Geralmente a gente coloca em orquídea, né? A orquídea ela pega a nutrição, a água através do cascalho. Pedras maiores que a gente vai colocar no fundo do nosso vaso. A gente pode fazer também com caixa de leite. Então, ao invés da gente jogar fora, uma forma bem sustentável da gente utilizar essa embalagem é fazer uma caixinha de planta, né? Plantar. Peguei também uma placa de musgo. Esse musgo ele dá aqui em casa, então o musgo é considerado uma briófita dentro da biologia. E eu fiz inclusive isso como demonstração para mostrar na escola. Então a gente estava estudando as briófitas, a gente pode ver que tem algumas estruturas aqui, ó, que são bem legais na hora de estudar. E eu peguei exatamente essa placa e coloquei num potinho, como é uma planta que gosta de umidade, então ela se deu muito bem e as alunas adoraram ver bem de perto essa planta. Tenho aqui também
pedras, então pedras que a gente pode usar para decoração, essa pedra grandona aqui. São pedras normais, né, pedras brancas. E alguns utensílios que são fundamentais quando a gente mexe com planta, né, que vocês podem ver que é tudo já pouco improvisado. Então, um pincel um pouquinho velhinho, mas super útil. A gente pode tirar terra de alguma folha, um pedaço de pau que a gente usa para cavucar algumas coisinhas, um pedacinho menor, né? Pinça, essa pinça eu comprei justamente para jardinagem. Faca, essa faca ela pode ser muito útil para muitas coisas. Tesoura. E uma bisnaguinha com água, essa bisnaguinha também já é reutilizável. Bom, agora que vocês conheceram os materiais que a gente vai utilizar para fazer esse vídeo, eu vou começar fazendo o terrário fechado. Então, o terrário fechado, ele tem por característica se manter por ele mesmo. Então, como ele está fechado, ele vai ter água e o oxigênio para as plantas dentro daquele recipiente. Então, a gente não pode colocar em terrários fechados plantas que não sobrevivem à umidade. Então, suculenta, por exemplo, são plantas que elas naturalmente não vivem com muita água, porque ela já tem muita água na folha dela. Então, a gente pode colocar dentro de terrário fechado musgo, como eu mostrei para vocês, que é o que a gente vai usar, avenca, samambaia, são plantas que gostam de umidade. Existem também cactos, existe um cacto chamado Ripsalis, que a gente pode também colocar em terrário fechado. Eu faço com terrário fechado e fica bem bonito. Só que às vezes a gente tem que dar uma abrida, né, no vidro para não suar tanto. E também tudo depende do local que a gente põe esse terrário fechado. Então, se eu deixo o meu vidro num local que bate muito sol, dentro desse vidro vai suar muito, a gente vai ter muito calor, né? Vai ter muito calor lá dentro, muito suor, e essa planta pode acabar morrendo. Então, eu indico que vocês coloquem sempre plantas que são nativas realmente da Mata Atlântica, né? Que são plantas que gostam de água, gostam de umidade. Então, a gente vai começar colocando o musgo dentro do nosso vidro. Bom, para fazer esse terrário, a gente vai usar esse potinho, que ele é com tampa, um pote de geleia. Eu vou colocar um pouquinho de terra, que é o suficiente para o nosso musgo ficar bem, ficar tranquilo, um pouquinho só de terra. Terra colocada no nosso potinho. Eu vou pegar essa placa que já tá úmida, porque hoje tá chovendo bastante, e colocar dentro do nosso pote. Então, o musgo, ele se prolifera por meio de placas. Então, a gente tira da natureza, né, do local onde ele onde ele nasceu, essas placas. Então, é simplesmente só colocar ele em cima da planta, né, em cima da terra, perdão. Ele não é uma planta que cria raízes, então, os musgos, eles não têm raiz. Eles realmente ficam na superfície da terra. E a gente coloca o musgo na superfície da terra que a gente colocou dentro desse pote. E o último passo é molhar. Então, como ele é uma planta que gosta de água, a gente molha um pouquinho, porque ele já tá bem úmido. E pronto. Tá feito o nosso primeiro terrário, o terrário de musgos. A gente pode deixar ele aqui por um bom tempo, que ele fica muito bem. Só a se atentar à luminosidade, então é uma planta que não gosta de sol direto, mas gosta de luz, né, de claridade e água. Então, se a gente deixar ele num ambiente que bate sol, naturalmente essa água que tá aqui, ela vai evaporar, vai ficar no vidro e vai condensar em forma de gotas, né, e molhar a nossa plantinha novamente. Tudo bem? Então, esse é o nosso primeiro terrário, um terrário fechado de musgos. Agora, o segundo que a gente vai fazer é um vaso, só que um vaso aberto. Então, como eu falei para vocês, as suculentas, elas são plantas que não gostam de umidade, porque elas já são bem gordinhas.
Então, olhando, por exemplo, para essa plantinha, que ela é chamada de orelha de Shrek, a gente consegue ver que ela é bem gordinha. A folha dela acumula bastante água. Então, ela não é uma planta que a gente precisa regar sempre. Ela se nutre com essa água da folha. Então, já tem uma estrutura diferente para a gente montar esse terrário. Como ele não tem furo, ele é um vidro, a água ela não vai escorrer. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque justamente pela suculenta ser uma planta que não gosta de água, ela é uma planta que, se tiver um contato muito grande da raiz da planta com água, ela pode apodrecer. Mas são todas as plantas que apodrecem? Todas as suculentas? Não, porque a suculenta é um grupo muito grande. Então, quando a gente fala de suculenta, a gente fala de milhares de espécies. Então, cada espécie tem uma peculiaridade. Só que, de modo geral, as suculentas, elas não são plantas que gostam de umidade na raiz. Então, a gente pode molhar, só que com muito cuidado, para essa água não ficar condensada, né? Fixa ali na raiz. Então, como que a gente evita isso? Fazendo uma camada de drenagem. Então, essa camada, ela é fundamental em todos os vasos de suculenta, mas principalmente em vasos que são fechados. Então, antes da gente colocar a terra, a gente faz camadas de pedra para água ficar acumulada na pedra e não na terra. Eu vou utilizar para fazer essa camada aquelas pedrinhas que eu mostrei para vocês. Então, a gente coloca as pedras no fundo do nosso vaso, faz uma camada bem grossinha de pedra. Vou pegar mais. Porque essas pedras vão servir justamente para a gente não ter o contato da água direto com a terra. Bom, fiz uma camadinha de pedra, perdão. Vou mostrar pra vocês. Bom, nossa camadinha de pedras. Então, é uma camada considerável, tem de 1 a 2 dedinhos de pedra aqui. E agora, a gente coloca a nossa terra. A terra, como eu havia comentado, é a terra que a gente mistura areia e pedra, uma terra já adubada. Então, aqui a gente pode usar como apoio essa caixa de leite e vira a terra dentro desse pote. Bom, coloquei metade de areia, que a minha intenção é que não fique tão para cima. A gente pode ir medindo de acordo com o tamanho das mudas. Como as minhas mudas, elas são pequenininhas, então eu não vou colocar tão para baixo essa areia, essa terra. A gente vai medindo conforme for plantando as nossas mudas. Então, eu vou começar plantando o cacto. Cacto, ele é a muda maior, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Esse cacto, ele não tem espinhos tão fortes, mas tem cactos que tem espinhos muito fortes e alguns que os espinhos são, inclusive, um pouco venenosos. Soltam uma substância que pode machucar a nossa mão. Então, esse cacto não tem esse problema. Uma dica que eu dou pra vocês, na hora de tirar qualquer planta do vasinho, é sempre apertar o vaso. A gente aperta o vaso para que essa planta ela saia com mais facilidade, né? A gente não corra o risco de quebrar. E a gente vira. Quando a gente vira, a gente puxa o vaso, jamais a planta, que a gente pode correr o risco de quebrar essa planta. Eu tô acostumada a mexer em cacto, então eu mexo sem nenhuma proteção. Mas quem não, esse daqui, né, que não machuca. Mas quem quiser, existem algumas técnicas que a gente puxa com jornal, essas coisas, né, pra proteger a nossa mão. Vou usar o pauzinho que eu mostrei pra vocês, pra cavucar um buraquinho e colocar o nosso cacto. Então, o cacto, ele vai ficar pra fora, porque ele já é maior. E a gente vai complementando com a terra que tá aqui. Então, vou deixar o cacto no centro do nosso jardim de suculentas.
E a gente vai acertando a quantidade de terra com jeitinho. Bom, a próxima muda que eu vou colocar é essa suculentinha aqui. Ela já é uma suculenta mais sensível, então a gente tem que tomar cuidado para não quebrar as folhas dela. Então a gente faz exatamente a mesma coisa, aperta o vaso com o intuito de soltar essa planta. E eu viro aqui na mesa mesmo, depois eu limpo a bagunça. E a gente puxa o vaso, jamais a planta. Olha o tamanho da raiz. Ela tem uma raiz bem grandona. Essa raiz, ela pode ser dobrada, então a gente tem que sempre dar prioridade para dobrar e não cortar essa raiz, porque é a forma que ela vai absorver os nutrientes da terra. Então, se a gente corta, a gente pode prejudicá-la. Então, sempre dobrando a raiz ao invés de cortar. E a gente faz a mesma coisa. Abre o buraquinho e coloca a nossa plantinha aqui. E vai ajeitando a terra com os pauzinhos que a gente tem aqui. E eu vou colocar a última muda, que é a de orelha de Shrek. Então, aperta o vaso, essa muda ela tá mais solta, e puxa o vaso. Raiz, bastante raiz, a gente dobra essa raiz, não corta, e coloca ela no nosso vasinho. E agora é só arrumar do jeitinho que a gente quer. Finalizei a última parte é a decoração, então pode colocar o que a pessoa quiser. Eu coloquei algumas pedrinhas brancas aqui na frente, aqui no fundo coloquei como apoio uma pedra maior, então essa pedra transparente aqui, uma pedra que deu um charme, e ela também serve como suporte, como as nossas plantas, elas acabaram de ser colocadas na terra, elas ainda estão um pouco moles, até elas realmente se fixarem demora um pouco, então essas pedras elas servem como apoio. E coloquei também uns cascalhos aqui no fundo. E basicamente é isso. A gente usa da nossa criatividade, dos materiais que a gente tem em casa, para construir plantas, vasos, decorações bem bonitas. Então, a minha ideia foi passar para vocês que a gente consegue fazer um jardim bem bonito num pote que geralmente vai para o lixo. Então, é mais um lixo que pode ser jogado em um local inadequado, se a gente não tiver cuidado. Então, se a gente puder reaproveitar esses vasos, né, esses utensílios que não servem mais, melhor. Então, esse daqui também, um potinho de café, que pode ser utilizado para a gente fazer um vaso muito bonito. É só a gente usar a nossa criatividade e é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.